Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um tema que eu já estava querendo falar há algum tempo, na verdade, e estava esperando um pouco o momento para abordar e acho que essa é uma semana boa para isso, até porque a virada do ano, além de ter todo aquele discurso do Ano Novo, Vida Nova, para alguns de fato a mudança é um pouco maior. E no caso do Bragantino, a mudança foi grande e foi divulgada exatamente na virada do ano, né? Não a parceria com a Red Bull em si, mas o novo escudo, né? O novo pacote gráfico, digamos assim, do agora Red Bull Bragantino, a nova versão do Bragantino. E eu acho que é muito interessante e tem muitos tópicos legais de falar sobre isso. Em primeiro lugar, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, se inscreve, ativa aí o sininho, deixa sempre sua curtida aí, que é sempre importante também para ajudar o canal a ter maior divulgação, a seguir crescendo e tudo mais. Então vamos falar um pouco sobre essa parceria Bragantino, Red Bull no futebol brasileiro e tudo mais. Em primeiro lugar, eu sei que muita gente se incomoda com esse perfil, com essa mudança. E eu respeito a opinião, entendo quem pensa de uma maneira que opta por uma maior preservação histórica ou preservação da história de determinados clubes, ou de escudos, ou de camisas, ou de, enfim, ligações afetivas, seja lá o que for. Eu penso um pouco diferente, mas como eu disse, eu respeito quem pensar dessa forma. Eu acho que essa questão de ter uma entrada de uma empresa de outra forma de enxergar o futebol e o jogo como um negócio, eu acho extremamente interessante, principalmente se a gente falar de uma gestão bem feita, porque não adianta muito na minha cabeça você ser tradicional se tradição significar ter histórico de corrupção, de péssima administração, de dívidas históricas, de você ficar precisando de perdão de governo trocentas mil vezes para se sustentar com contas que não fecham. E o futebol brasileiro, historicamente, é isso, né? Então, assim, quantos e quantos casos de tradicionais não esconderam péssimas gestões? Então, me parece interessante, se você tiver uma outra mentalidade, uma outra forma de gerir um clube de futebol, se isso te levar para um caminho de organização, de uma boa gestão e de resultados, mesmo que você tenha como seu ponto final a obtenção de lucros, se for o seu objetivo e você alcançar, não tem o menor problema, porque são formas de administrar uma empresa, um clube, seja lá o que for. Então, assim, eu não vejo com maus olhos a entrada desse tipo de negócio no futebol. Agora, feita essa ressalva, eu entendo principalmente, eu discordo da questão de quem esbarra apenas na questão da tradição, eu entendo, e aí eu concordo com uma crítica, que é a forma com que a Red Bull acabou migrando o seu projeto, né, do Red Bull Brasil para o Bragantino, e aí foi uma forma também de pular etapas. Então você tinha um projeto que poderia ser tão ambicioso quanto, mas levaria mais tempo para você conseguir subir degrau por degrau as divisões, e aí você opta por abrir uma brecha, vou conseguir comprar, entre aspas, né, uma vaga ali na Série B, acelero o meu processo de crescimento, já chego na primeira prateleira mais rapidamente e tal. Então essa crítica eu entendo, porque eu compartilho aí da ideia de que, sim, foi encontrada uma maneira de pular etapas. Isso, teoricamente, não é o caminho mais legal, mas, embora legal aí no sentido de, vamos lá, não no sentido jurídico da coisa e tudo mais. Obviamente, a Red Bull fez algo que era permitido, mas o que eu tô falando talvez não fosse o caminho mais bacana, digamos, para usar um sinônimo bem moderno, inclusive. Então vamos falar sobre a questão da Red Bull e por que o ponto de partida do vídeo, já que eu falei sobre toda essa questão da tradição, do modelo de gestão e tudo mais, é óbvio, o que vai acontecer com o Bragantino não tem como prever, não dá nem para dizer, vai ser bem gerido, vai ser mal gerido, vai dar certo, vai dar errado, vai ser campeão brasileiro, vai ser rebaixado. Aqui a ideia não é prever futuro. Então, se a ideia não é prever futuro, mas dá para traçar alguns parâmetros, esses parâmetros vêm de exemplos. E a Red Bull tem um modelo que tem sido dos mais legais de acompanhar no futebol mundial nesses últimos 10 anos, vamos lá, para pegar aí mais ou menos. E eu até me sinto muita vontade para falar sobre isso, porque eu gostei muito de acompanhar de perto um pouco desse projeto, aí de perto que eu digo de seguir bastante os clubes da Red Bull pelo mundo, por me agradar muito o processo que eles fazem, uma espécie de linha de produção que me agrada. Por quê? E aí é que está o grande ponto. Se o Bragantino seguir esse método, vai ser excelente para o futebol brasileiro como diversidade de estilo de jogo, diversidade de gestão, de modo de gerir um clube e diversidade de prioridades e
na maneira de você entender como você vai fazer a questão das contratações, como você vai construir um elenco, como você vai lidar com a gestão de um grupo, de elenco, de jogadores. Por quê? Vamos lá, quais são os clubes que a gente pode usar como parâmetro? Red Bull Salzburg, o RB Leipzig, e é sempre bom fazer a ressalva, né? O RB do Leipzig não significa oficialmente Red Bull, então é Rasenball Sport, a sigla do RB, e tem o New York Red Bulls. Então vamos pegar essas 3 franquias aí, que são os principais exemplos em mercados de níveis muito diferentes, mas que seguem um modelo muito bem definido, que é exatamente o que me agrada. Ponto de partida. A gente está falando de intensidade de trabalho, de intensidade de ritmo de jogo mesmo. São times extremamente agressivos, no bom sentido, então essa agressividade prevê um lado de um futebol extremamente físico, jogado num ritmo muito acelerado. Então, se a gente olha para o Salzburg, a gente vai ver características parecidas com a de vários momentos do Leipzig. Se a gente olha para o New York Red Bulls, a gente vai ver características parecidas. E olha que são campeonatos diferentes, de modelos táticos, tudo bem. A Áustria e a Alemanha se aproximam mais como parâmetros táticos, embora em níveis técnicos diferentes. A Major League Soccer já tem um modelo diferente de jogo, ou padrões táticos diferentes, e também de um nível técnico diferente. Mas você consegue adaptar isso às suas exigências ao campeonato que você está jogando. O New York Red Bulls nos últimos anos, nos Estados Unidos, um time que frequentemente tem os principais índices de números, de métricas que mostram a questão da marcação-pressão, de você sufocar o adversário, não deixar que ele troque muitos passes, de você ter uma defesa forte a partir da ideia de não permitir muitas finalizações porque você marca forte no campo de ataque. As transições são muito fortes, então você recupera e define em contra-ataques. A questão física mesmo, de você priorizar, de você privilegiar jogadores de grande ocupação de espaço, isso se encaixa muito no modelo de jogo. Aí você vai para o Salzburg. O Salzburg agora é um Salzburg... Você está falando isso porque o Salzburg foi bem agora. Não, o Salzburg foi bem agora, mas isso é uma consequência de muitos anos de alto nível. E a gente pode voltar vários ciclos no Salzburg. Por quê? O Salzburg agora, que fez boa Champions, já era um Salzburg completamente diferente, e já vai ser para o próximo semestre, porque acabou de vender Haaland e Minamino, por exemplo, mas já é diferente do Salzburg que tinha sido sensação da Europa League de 2 anos atrás, que já era diferente do Salzburg de anos anteriores, que foi diferente do Salzburg que chamou a atenção do Guardiola lá atrás, na era do Roger Schmidt como técnico, e é onde ele se destaca para o mundo e vira um treinador extremamente interessante, justamente por modelos, por métodos de intensidade extrema, absurda. E aí já tem dentro do seu período momentos de diferentes jogadores que se projetam. Então a gente pode falar de jogadores que vão para a Bundesliga, Kevin Campbell, da grande dupla de ataque do Salzburg em determinado momento, Alain e Jonathan Soriano, do Sadio Mané, que surge por lá também, do Naby Keita mais recentemente, e são tantos os jogadores, né? É uma fábrica de jogadores que se encaixam dentro de um tipo de jogo muito definido. E aí, para mim, tá a grande questão. Qual talvez seja o primeiro grande desafio do Red Bull Bragantino, pensando na questão do Brasil? Óbvio, primeiro que você esbarra em questões culturais diferentes. A maneira de enxergar futebol tende a ser diferente, até estruturalmente falando. A cultura, a forma de você encarar o jogo de futebol, de você pré-determinar modelos, conceitos que você vai trabalhar. Então, para você fazer isso, primeiro, você tem que ter muita convicção do que você está fazendo. Você tem que ter muito suporte vindo de cima. Não adianta ser aquela ideia tradicional do Brasil de tá bom, muda tudo, vamos para o modelo oposto. Aliás, tá bom, continua, tá ruim, muda tudo, vamos para o modelo oposto. Não, não vai ser isso. Não pode ser isso. E aí, o primeiro grande desafio não é nem a escolha do modelo, porque o modelo, me parece, claro, que vai seguir o modelo mundial. E existe um padrão global muito bem definido e muito eficiente nisso. Para o Brasil, para acontecer isso no Brasil, independentemente do nome, vai ter que existir muito cuidado, muito rigor na escolha dos treinadores. E não necessariamente um técnico para ficar 200 anos. Pode ser que esse técnico saia, mas o importante é que o clube consiga achar treinadores que se adequam à forma do clube pensar. Porque a forma do clube pensar, nesse caso,
está acima, porque ela vai exigir continuidade para justificar um modelo que vai virar essa maquininha, vai fazer ciclos. O Salzburg consegue se manter como um time hoje hegemônico na Áustria, mas como um time que participa frequentemente bem de Europa League, finalmente chegou à Champions League até com alguns anos de atraso, porque já tinha bola para estar jogando a Champions League há algum tempo, mas só conseguiu porque não houve uma grande ruptura ali. Vários técnicos chegaram e saíram. Inúmeros jogadores chegaram, se valorizaram e saíram. Mas a forma do time jogar não mudou. E a forma do time jogar é diferente da formação tática que vai para campo. Você pode ter estruturas, desenhos táticos diferentes, adequações, funções diferentes, mas os princípios de jogo estão bem definidos ali. E por que esses princípios de jogo são importantes? Porque aí você sabe que, mesmo que o seu técnico de hoje saia daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai contratar jogador de 17, 16, 18, 19 anos, e esse jogador vai continuar se desenvolvendo e vai continuar tendo o espaço dele dentro dessa escalada, degrau por degrau, porque o estilo de jogo não vai mudar. E aí entra um segundo tópico fundamental quando a gente fala em modelo Red Bull nos clubes de futebol pelo mundo. A inteligência na prospecção de jogadores, a capacidade de identificar potencial. O Salzburg hoje é uma máquina. O Leipzig conseguiu uma grande arrancada com grandes trabalhos, Ralf Rangnick, o Ralf Hasenhüttl, agora com o Nagelsmann, já são nomes diferentes, de ideias diferentes também, de estágios diferentes de carreira, mas foram treinadores que conseguiram. Agora, o Nagelsmann acabou de chegar, mas se a gente olhar para os trabalhos anteriores, conseguiram alavancar o Leipzig, a Bundesliga, a elite do futebol alemão, a fazer grandes temporadas, a chegar à Champions, a hoje se consolidar como um clube da parte de cima da tabela. O que vai acontecer nessa temporada ou não é outra história, mas isso não vai validar ou desmentir toda essa trajetória, porque, como eu disse antes, o conceito já está ali definido. E aí entra essa questão da prospecção. Se você consegue ser um clube que identifica o talento, e mais do que isso, você não identifica só o potencial, você identifica a compatibilidade desse potencial. Ali tem um talento, mas o importante é, aquele talento se encaixa ao tipo de jogo que eu faço aqui? Essa pergunta talvez seja a mais importante e o maior segredo do Salzburg. E aí quando a gente olha para determinados jogadores e para essa máquina de revender, é muito interessante, e talvez aí esteja o lado que tanto me interessa desse projeto todo, que é ver não só a circulação de nomes entre os clubes da Red Bull, mas mais do que isso, é você enxergar a velocidade com que esses caras são detectados e identificados no mercado. Então você tem, por exemplo, uma seleção de Zâmbia que faz um grande Mundial Sub-17 ou Sub-20. Isso aconteceu em 2017, por exemplo. Imediatamente, o Salzburg já está ali no mercado e já vai contratar os principais jogadores, porque ele sabe que dali tem um estilo de jogo, tem um jogador que pode se adequar ao meu estilo. Na base de, sei lá, de qualquer, pode ser a África é um continente que o Salzburg tem ido buscar bastante e que tem alguns componentes que se encaixam de uma maneira geral muito no estilo de jogo, né? Tanto que a gente viu a projeção de vários jogadores com esse perfil nos últimos anos. Samaseku, Naby Keita, Haidara, ou Aidarra, né, dependendo da pronúncia, e outros meio-campistas com esse perfil, ou o próprio desenvolvimento de jogadores austríacos dentro desse perfil. Então o que a gente vê em geral é uma baixa média de idade e uma alta capacidade de revenda. Você vai, identifica jogadores muito jovens, contrata jogadores que ainda não são cobiçados pelo mercado, consegue dar maior minutagem, porque você está jogando num cenário que te permite isso, e como é um cenário de constante revenda, você contrata. E quando você contratou um garoto que ainda vai ter que se desenvolver, você pode até colocar no seu time B no primeiro momento, mas o seu time A está em constante reformulação, porque a cada ano 2, 3 se destacam e são vendidos por fortunas. E aí você vai gastar não em grandes reposições à altura, você vai continuar mantendo esse ciclo, identificando jogadores, contratando. Vai acertar, vai errar, você vai contratar, isso sempre faz parte da história, sempre existe um risco. Quando você faz apostas em potencial ainda, é óbvio que o risco é maior ainda. Mas aí a importância de você ter um plano pré-determinado, um conceito estabelecido, já diminui esse risco, porque você já sabe em que tipo de jogo você pretende que aquele jogador com aquele potencial vai se encaixar. Porque às vezes você acha um jogador extremamente talentoso, mas pode pensar a segunda pergunta. A primeira é, ele tem potencial? Tem. A segunda é, ele tem potencial para se encaixar nesse estilo de jogo? Às vezes não. Eu quero um time de extrema intensidade, de muito poder de marcação, de muita capacidade para pressionar assim que você perde a bola. Tem um jogador talentoso ali de 16 anos, mas é aquele jogador mais
lento, um jogador que não reage bem ao momento da perda de bola e tudo mais. Faz sentido? Não. Até você pode fazer aposta, mas ele já não vai se encaixar. O risco dessa aposta vai ser maior por essa questão de encaixe dentro de um modelo. Então aí é que eu acho que está o grande segredo quando a gente fala dessa linha de produção de jogadores. E é legal por quê? Porque a gente vê jogadores com essas características saindo do Salzburg para o Leipzig, saindo do New York Red Bulls, como o Tyler Adams saiu do New York Red Bulls para ir jogar no Leipzig também com esse perfil. Então é um jogador que desde o início estava na cara, que tinha o jeito de jogar da franquia, que tinha o jeito de jogar que poderia se encaixar no Salzburg ou no Leipzig. Mas aí o Salzburg era um passo pequeno para um jogador que já era uma realidade, jogador de seleção norte-americana, um destaque da Major League Soccer. Já era até com uma idade de um jogador pronto para dar esse outro salto, para a Bundesliga. Então você tem estágios diferentes. E aí vai ser um ponto muito interessante, porque se esses clubes, vamos lá, Major League Soccer, a gente está falando de um outro nível de mercado, né? De você tentar, a captação da Major League Soccer, ela pode ser interessante, mas ela vai esbarrar em algumas questões geográficas e tudo mais. Você tem a capacidade para pesquisar bastante o cenário de CONCACAF, né? América Central, América do Norte, você pode garimpar talentos por ali, mas em outros continentes você já não vai ter tanta facilidade assim para atrair esses jogadores jovens. Embora a Major League Soccer hoje já atraia muitos jogadores jovens da América do Sul. Mas, ok, partindo desse princípio, de que a Major League Soccer tende a ter esse olhar para jogadores, para tentar desenvolver jogadores da sua própria região. Se o Salzburg já consegue ter esse olhar muito amplo para o desenvolvimento e a captação de talentos da África, e aí o Leipzig consegue ter jogadores já da Alemanha, olha o tamanho do mercado do que significa o Brasil dentro desse mundo. A quantidade de jogadores de qualidade que o Brasil revela a cada momento. Eu sei que existe toda uma falácia até de o Brasil não revela jogador mais e tudo mais, que não é verdade. O Brasil revela muitos jogadores de muita qualidade. Você pode discutir o fato de não ter muitos brasileiros entre os melhores do mundo, ok, isso é válido. Mas o Brasil ainda é um dos maiores exportadores de qualidade, de potencial. E se o Bragantino conseguir dar esse passo para ser um clube, primeiro, que sabe o que está fazendo, segundo, que acredita o que está fazendo, e terceiro, que não desiste do que estava para fazer, pode ser um clube que, diante desse gigante universo que é o futebol no Brasil, conseguir garimpar jogadores já com as características que ele quer para desenvolver e para projetar, o Bragantino tem uma margem de evolução muito grande. E se conseguir colocar isso em prática, pode ser um dos projetos mais legais, mais interessantes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. O que é ser um dos projetos mais interessantes? Não é necessariamente ser campeão de tudo, só para deixar claro. Não é que vai precisar ser, tem um pernilongo aqui, mas não é que vai precisar ser o melhor time do Brasil para confirmar essa ideia. Não, vai precisar ser, esse retorno, ele pode passar muito mais por qual é o estilo de jogo, de que forma essa diversidade tática acrescenta para o Campeonato Brasileiro, quantos jogadores o Bragantino não vai identificar em clubes que não valorizam esses jogadores, e ele vai conseguir extrair muito mais dentro do seu ambiente de jogo, dentro do seu estilo de trabalho, do seu modelo de jogo. E mais do que isso, não só vai extrair tanto, como vai projetar, vai alavancar. E aí essa alavanca pode servir não só para o futebol brasileiro, porque dependendo do nível de investimento, o Bragantino não vai precisar ser um clube que perde jogadores dentro do cenário nacional. A gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o nível de investimento. Mas pode até ser um clube para perder apenas jogadores, para se dar ao luxo de apenas vender jogadores, se chegar uma proposta da Europa. E aí pronto, você tem um mercado até encaminhado. Porque o Bragantino pode tentar ser, se seguir esse modelo, mais ou menos, uma ponte que hoje a gente enxerga em clubes que têm esse olhar. O Shakhtar Donetsk é isso. O Shakhtar Donetsk é óbvio, são formas diferentes, são níveis diferentes de poder econômico, de investimento e tudo mais. A começar pelo fato do Shakhtar estar na Europa e disputar a competição europeia. Só o fato de você jogar Champions League já te insere mais no mercado. Mas qual que é o grande feito do Shakhtar Donetsk em relação ao futebol brasileiro? Identificar talento, contratar, extrair, projetar e conseguir um preço de revenda maior, que vai justificar todo o investimento que foi feito e você ainda vai lucrar com isso. O Bragantino tende a ter um time de média de idade baixa. Aí eu volto ao que eu falei lá no início. Com uma mentalidade bem definida e com técnicos que consigam seguir essa mentalidade e com paciência para que esse trabalho leve algum tempo, potencial não falta.
Então é isso, acho que deu para falar um pouco das diferentes franquias aí da Red Bull, falar um pouco sobre por que esse é um tema tão interessante que vai de encontro com várias das coisas que a gente viu nessa última década no futebol mundial. E se, para quem já acompanha, Leipzig, New York Red Bulls e Red Bull Salzburg já enxerga projetos extremamente interessantes, ter um projeto nesse estilo, nesses moldes no Brasil, pode ser legal demais, pode ser interessante demais. Goste você ou não desse modelo de gestão. Porque acho que são coisas diferentes. Você pode não gostar do modelo de gestão, pode não gostar da história de um clube ser reescrita ou ser transformada de uma forma artificial, como muita gente chama, mas o lado esportivo, o lado do futebol, vai ser interessante gostando disso ou não, desde que consiga levar isso para frente, é óbvio. Então eu tô falando muito mais de um panorama mundial, um panorama global e como isso pode sim servir de exemplo para um projeto que se inicia agora no Brasil. Então eu acho que esse é legal como um tema para começar 2020, porque inicialmente tende a ser um dos projetos mais legais de prestar atenção, de ficar atento para ver qual é o teto, até onde ele pode ir e de que forma esse modelo vai ser implementado no Brasil, que é tão complexo, né, dentro do sentido de futebol, da administração e da relação do brasileiro com o futebol em vários níveis. Enfim, conto demais com os comentários de vocês, eu sei que esse é um tema que gera várias discussões paralelas e o vídeo ficou mais longo mesmo e é de propósito porque era um tema que acho que merecia um espaço maior. Conto com os comentários de vocês, conto com a curtida aí de vocês e com a inscrição. Ativa aí o sininho também para ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Um abraço a todos e até a próxima.